Todo esforço que a gente faz é porque tem alguma coisa que não está bem por aí. Porque tem alguma coisa que não está bem consertado. Por isso que a gente acaba se esforçando em certas coisas que a gente faz. A partir daqui a gente já poderia pensar por que as coisas às vezes são desse jeito. Por que a gente se esforça tanto para alguma coisa? Por que o mal parece que está prevalecendo contra o bem? Por que toda a nossa realidade parece mais negativa do que realmente aquilo que a gente esperava que fosse? A gente quer viver o céu na terra, não é? Exatamente. Isso quer dizer que para que a gente esteja no céu, a gente precisa conquistá-la. O que está embaixo do céu é o inferno. Se a gente não ultrapassar o inferno, a gente não pode chegar até o céu. Então, a gente vai começar a perceber que existe uma regra, existe uma caminhada. Então, alguém disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade, vida. Existe um caminho, só que a gente só vai caminhar neste caminho por causa da verdade. Quer dizer que a verdade é que vai endireitar a estrada. Quer dizer que existe um caminho, mas este caminho ele é formado pela verdade. É como se fosse que existe uma abertura tão grande. Só que você pode ir em qualquer direção. Você pode ir em qualquer direção. Mas o que isso quer dizer? Que este caminho, dentro dele existe várias formas de caminho. Mas então o que quer dizer o caminho, verdade e a vida? O caminho, existe o caminho, só que este caminho ele é endireitado pela verdade. Quer dizer que não devem ser tantos caminhos, mas existe uma única chegada, que é a vida. Então esta vida é o céu, é um estado dentro de você. Quer dizer que a verdade é como se fosse que isso são várias formas que a gente enxerga a vida, mas só que existe a verdade que a gente precisa. Talvez alguém esteja dentro da ilusão, então essa ilusão ele caminha nesse lado. Talvez o outro ele vive de uma forma que não conhece nada, não conhece do tipo, ele é tão ignorante que simplesmente vive e não quer saber de coisa alguma. Então ele vai para aqui. Só que quando vem a verdade, ele faz que... Só que quando vem a verdade, ele começa a endireitar esses caminhos. Tudo isso que está tão desorganizado, ele começa a se endireitar. Isso vem, começa a se endireitar. Se ele estava assim, ele passa a ficar reto. Então vem aqui. Se esse estava assim, então ele volta para cá e endireita. Então a verdade ele forma o caminho. Uma retidão, algo que nos dá uma caminhada incondicional. É como se fosse que você vai caminhar, mas este caminho você simplesmente está seguindo na sua versão. A sua versão, mas dentro de você existe a verdade. E esta verdade ela está na tua versão, na forma como você enxerga a vida. E quando você vai neste caminho com a verdade, você alcança a vida. Então a vida é tudo aquilo que a gente quer. É a gente alcançar aquela paz, aquela liberdade, aquela verdadeira expressão de vida. Quer dizer que a gente precisaria entender como é que o caminho ele está formado, como é que isso ele estrutura o caminho. Então essas são as regras que a gente precisaria para a gente viver de uma forma que não esteja dentro de todas estas questões que a gente tem sobre a vida. De tantas coisas que acontecem, toda essa estrutura é porque a gente não conheceu uma natureza. Quer dizer que toda a dúvida que a gente tem, ele surge porque em nós existe alguma coisa que a gente não conheceu. Quer dizer que existe um ponto que a gente precisava ligar para a gente tirar essa dúvida. Quer dizer, é simplesmente uma verdade que era necessária. É como se fosse que você tem uma dúvida em matemática. Quando você faz a prova,
quando você vai para o teste para realizar a prova, o exame, você não está em dúvida. Ou você pode estar em dúvida. Você está em dúvida porque em aulas você não procurou saber, você não procurou tirar aquela dúvida. Mas existe a verdade sobre ele. Se alguém te dissesse ou te explicasse alguma coisa sobre uma operação específica, então a sua dúvida ele acabaria. Isso te faria com que você não tivesse a dúvida de que quando você está realizando algum exame, algum teste, você não vai ter dúvida, você simplesmente estará realizando, porque a dúvida ele já foi tirado. Por quê? Porque você conheceu como é que aquilo funciona, porque você conheceu como é que aquilo está estruturado. Então, isso já é uma forma de nós começarmos a caminhar para alguma coisa, para a vida. Então, as regras que a gente precisa transcender, que a gente precisa conhecer para manifestarmos. Quer dizer, a gente tem se esforçado para manifestar, a gente tem se esforçado para fazer certas coisas na vida, várias coisas que a gente vive. Tudo isso porque tem alguma dúvida dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Tem alguma coisa que a gente não entendeu, que a gente precisava, ele é tão sutil que a gente não está percebendo. E isso já é uma forma de nós pensarmos que a gente precisa conhecer uma verdade, que esta verdade ele vai endireitar o caminho, vai endireitar a nossa estrutura, a nossa visão sobre a vida. Isso já dá um passo para a frente. Então, quando a gente está manifestando, a gente se esforça, é uma questão de que nós queremos criar as coisas. A gente precisa conhecer a lei. Mas existe um vídeo onde eu falava que não existem leis. Só existe uma única coisa. E a partir desta única coisa que surgiu várias leis. Por quê? Porque houve divisão. Por que há divisão? Porque existe o tempo. O tempo ele cria divisão. Você já sabe disso? Então, ao invés de você ficar preso nessa questão do tempo, você transcende ela. Como? Simplesmente conheça a verdade. Conheça uma essência. Perceba que o teu corpo está no tempo. Você já sabe que você não é o teu corpo, mas você está no corpo. Daí você já pode perceber que todo esse termo que a gente está vivendo é uma forma do tempo. E o tempo, ele cria a ilusão. E esta ilusão, quando a gente fica preso nele, a gente já não enxerga a vida do jeito como deveria. Toda a nossa percepção, toda a nossa consciência, ele fica contaminada que a gente fica na dependência de todos esses termos. E a gente precisaria compreender, a gente precisaria voltar. Qual é o processo do autoconhecimento? O processo de autoconhecimento é você voltar. Voltar como? Voltar no tempo. Voltar em você, voltar na sua essência, porque ele não está no tempo, ele é a essência que dá o significado para o tempo. Então quer dizer que esta verdade que está dentro de você, esta essência que está dentro de você, ele tem um ponto específico em você. Por exemplo, a forma como você enxerga a vida, você simplesmente deve permitir com que ele venha fluir. É como se fosse que existe já uma versão em você em que ele é a verdade. Você não precisa mudar alguma coisa. Você simplesmente precisa reconhecer quem você é, como é que você vive, qual é o contexto em que você vive. Não tente mudar coisa alguma, porque você é um ser perfeito. Você só precisa dar o significado da verdade em você. Isso quer dizer que tem a ver com aversão. O que é aversão? Aversão quer dizer a sua identidade. Como é que você enxerga a vida? Não tente mudar nada. Não pense que você é imperfeito. Não pense que você do tipo precisa mudar para fazer certas coisas. Não, você precisa. Existe uma versão em você. Quando você se torna sincero, parece que as coisas fluem. Percebe? Como é que você fica quando você está sincero? Quando você está sério? Quando você está de uma forma que, sabe, parece que isso, você sente alguma coisa em você que realmente você enxerga a verdade em você. Como se fosse que você está conectado com alguma coisa que faz sentido.
com alguma coisa que te dá uma consciência matura, você ver que você está maduro, você já não está agindo de uma forma que você simplesmente está enxergando as coisas na dependência, mas você está enxergando as coisas a partir daquele sentimento, como se fosse uma verdade, como se fosse que não existe alguma dúvida, naquela sinceridade, naquela seriedade que você está. Porque existe um elemento que eu ainda não vou falar aqui neste vídeo, que ele é responsável pelo regular da energia. E ele está incluso na identidade crística. E então, ele regula todas as coisas que a gente vive. Mas se você quer saber sobre isso, deixa no comentário que eu vou poder escolher um dos dias, um desses dias talvez, eu vou estar aqui a disponibilizar sobre este mesmo tema. Então, quando você se torna sincero, parece que existe alguma coisa que as coisas começam a obedecer você. Não simplesmente em termo físico, mas em um termo sentimental. Quando você está triste, quando você está sincero, quando você está sério, quando você entra naquele estado, existe alguma coisa que muda, percebe? Eu sei que você está se lembrando em algum momento que você viveu isso, ou você vive isso, você passa por certas coisas que você não quer saber de coisa alguma, porque este é um momento que você simplesmente quer se concentrar no que você sente, numa sinceridade, numa conexão que ele te permite você esquecer todas as coisas, você simplesmente está naquele momento. Então, existe uma versão em você que você é isso. Isso é uma das coisas de nós conectamos com a versão, a nossa versão identidade. Como assim? Existe uma versão em que você é o que você é, em algo que você não era, em algo que você não se enxergava. Por exemplo, para algumas mães que estão aqui me acompanhando, como é que você se enxergava quando você não tinha filhos? Como é que você se enxergava quando você, não só em termos de filhos, mas em várias coisas? Você pode relacionar isso em várias formas, vertentes. As coisas que você tem agora, como é que você se enxergava quando você não tinha isso? Então, quando você não tinha isso, existia uma versão em que você não tinha isso, você tinha uma versão e você tinha uma visão. Agora, como é que você se enxerga tendo isso que você tem? Então, isso é uma versão. Agora, conecte esse pensamento de quando você não tem, como se fosse neste exato momento. E quando você já tem isso daí, qual é a sensação que você tem? Isso é uma conexão de versão. Conecte quando você não tem alguma coisa. Conecte uma versão em que você é aquilo, mas você sempre é o que você é. Você não muda coisa alguma. Era simplesmente a questão do tempo. Era simplesmente uma questão de percepção daquela consciência. Então, quando a gente está manifestando, a gente quer criar. A gente quer criar. A gente quer criar porque a gente acha que a manifestação é sobre criar. A gente não deve criar coisa alguma. Quando você tenta criar, é a partir daí onde o esforço começa. É a partir dali onde os conceitos que você tem, eles ficam meio distorcidos. As coisas já não fazem muito sentido, as coisas ficam meio que, sabe, as coisas parecem não te obedecem porque você quer criar. Você não pode criar, a manifestação não é sobre criar. A gente precisa consertar o nosso dicionário interior acerca da manifestação, que não é exatamente o que muitos de nós talvez têm pensado, têm relacionado, porque isso tem a ver com alguma coisa mais profunda. A gente já sabe que nada é criado, nada é destruído, mas as coisas são transformadas, percebe? Então, quando a gente já falava sobre aversão, a gente agora já está falando sobre criar. A gente sabe que nada é criado e destruído, eles são transformados. Eu quero dizer que mesmo que você é o que você é, do jeito que você é, mesmo na fase em que você está, você não deve tentar criar algo novo. Você deve transformar a situação que você já vive na versão, uma versão onde você já não vive aquilo, percebe? Então é isso que você já conecta a versão com a forma de consciência.
E a mesma forma em que você é, existe a versão em que você não é isso daí. Só que isso que você é, na verdade, ele não se afasta, ele não é destruído, ele simplesmente é transformado em uma outra versão. Então, essa verdade, ele já te tira a dúvida. Quer dizer que aquilo já está em você, só que quando vem tantas formas, tantos pensamentos em nós, essas dúvidas todas que a gente tem é porque as verdades que estão em nós, eles estão distorcidos. Então, eles precisavam serem reajustadas. E essa forma é o que já nos dá um salto de nós não ficamos presos nesse termo. Quando você já conhece que não, as coisas não são criadas, elas são transformadas. Tudo que eu estou a viver, elas simplesmente podem ser transformadas. Eu não preciso mudar, porque quando você quer mudar, ele vai ir contra você. Então ali você acaba se esforçando em tantas coisas que você faz, porque você está tentando criar algo novo. Não é sobre criar, é sobre você trazer aquela versão que já existe em você. Porque o que está dentro de você, o que você já vive, ele não vai sair. Ele faz parte de você. Então, ele vai permitir que você venha evoluir. Ele vai te permitir que você venha enxergar a vida de uma forma diferente com o aprendizado. Então, a gente só vai aprender algo novo quando existem os erros que a gente cometeu. Então, isso já nos faz com que a gente venha transformar as falhas que a gente tem, eles carregam o sucesso. E percebe? As falhas que a gente comete, eles carregam consigo o sucesso. O que são as falhas? As falhas são o inferno. A gente passa pelo inferno. O inferno é tudo que você está vivendo e você quer mudar as coisas. Você deve permitir em você isso daí. Eles que vão permitir com que você chegue a uma nova fase, a uma outra versão, a uma outra visão, é um aprendizado. Quero dizer que o conceito do bem e do mal, o mal ele carrega um poder mais intenso, um poder mais verdadeiro. Quando você está triste, quando você está naqueles momentos mais dolorosos, tudo aquilo, ele está te dando uma visão onde você não está dando foco em outras coisas, você não quer saber de coisa alguma, você só quer concentrar em você, naquela sinceridade, naquela conexão, porque isso vai te dar uma visão mais além. Ele vai te permitir com que você venha valorizar a vida. Tudo que você já passou, os sofrimentos, todos aqueles termos, eles te permitam aprender, você melhorar, você não querer cometer mais as mesmas coisas. Então, isso já é uma camada que vai estar grudado em você. Então, a partir dali já acontece a transformação. Uma outra versão, uma consciência nova, ele é instalada. O que quer dizer que tudo isso é como se fosse uma energia que está sendo transformada, trabalhada em você, para que isso venha moldar, venha transformar. Nada é criado, nada é destruído. Então, ele vai transformar em sucesso. Como? A sua visão está mudando. Você está dando o valor naquilo que você tem. Você está permitindo com que aquilo faça parte de você. Só que essa parte de você é uma forma de você dar valor naquilo. É uma forma de você reconhecer que isso faz parte de você. Mas então, eu estou dando um outro significado nisso. Você está permitindo, você está enxergando na sua versão onde isso, ele não está governando sobre você, mas você está governando sobre ele. Então, aqui nós temos a identidade. Nós temos a identidade. E a sua identidade aqui, você vai transformar. Ok? Aqui você já entende que é sobre a sua versão. Você não cria nada. Você simplesmente traz uma versão em que você é isso. Então, quando se trata de manifestação, existem níveis. Existem dimensões em que ela passa. Se existe esta lei em que diz que nada é destruído, nada é criado, então faz de conta que isso é um ponto que está aqui. É como se fosse que
a existência da energia, a existência de Deus. Não se pode criar Deus. Por quê? Porque ele é a própria existência. Não pode ser destruído. Ele simplesmente vai transformar uma forma específica. Mas a essência é a mesma. E assim a criação ele acontece. Essa estrutura de manifestação acontece por quê? Porque está havendo a transformação. Então aqui nós temos o tempo. Aqui é a essência. Esta é a essência. E a sua essência interior. Dentro de você é o seu Deus interior. E este Deus interior, quando ele vem para cá, quando ele vai aqui, na existência, na criação das coisas, ele simplesmente carrega uma outra versão. Então, a versão que nós estamos é que nós estamos como homem. Quer dizer que nós somos o manifesto dele. Só que eu estou eu. Na minha versão, ele sou eu. Na versão em que eu estou. Ele é você. Na versão que você é. Na forma como você enxerga a vida. Mesmo que você esteja na ilusão. Mas isto é uma versão em que você está na ilusão. Então, você dá um significado em que você não está na ilusão. Você dá uma versão em que você está onde você deseja estar. Então, as coisas que você quer eliminar, o esforço que você faz, tudo aquilo, eles somem, não em um sentido de sumir, mas que eles fazem parte de você. Eles simplesmente são transformados. Quando nós temos dúvidas de coisas se vão acontecer ou não, a gente precisa reconectar aquela verdade. Conectar a verdade de que isso já existe, mas eu simplesmente vou enxergar de uma outra forma. Quer dizer que eu estou em dúvida, mas esta dúvida que eu estou vendo é a própria manifestação. Você tem dúvida em coisas, mas essas dúvidas que você... Existe uma versão que mesmo que você tenha alguma coisa, você tem dúvida, mas esta dúvida é enxergada de uma outra forma. Porque tudo isso, eles fazem parte de nós. É simplesmente a questão de nós reconhecermos a verdade interior, a sua verdade. Enxerga as coisas na visão que você está. Não tente ser como alguém. Você ser o que você é na sua versão. Mas você já pode enxergar no outro alguma coisa. E aquilo, ele simplesmente vem para instalar em você o que você é na versão que você é daquele jeito. Então é sobre você ser o que você é. Não tentar se esforçar, mas permanecendo a sua visão, a sua forma. Não tente copiar, porque imitar é uma outra coisa. Imitar é como se fosse que não é sobre copiar, é sobre você ser o que você é, mas carregar o princípio daquela imitação. O princípio quer dizer que você é naquela versão, mas você está carregando aquela versão de alguma coisa nova, alguma coisa que a gente deseja, mas estamos carregando aqui o princípio dele. O princípio dele é como se fosse que ele existe, mas dentro de nós ele também existe, mas é uma outra versão. Assim, se nada é criado e destruído, quer dizer que isso daqui, quando ele existe, a versão dele existe aqui no tempo, existe aqui no tempo, existe no espaço. Existe a versão dele aqui, existe a versão dele aqui. Quer dizer, tudo é o mesmo, mas o que muda é simplesmente a versão dele. O Deus, como homem, ele é chamado de Cristo. Então, sendo homem, Deus, a versão de Deus em que ele é homem, ele é Cristo. Então, essa é a versão. Assim, quando a gente quer manifestar algumas coisas, você não tenta criar nada. Não tente criar porque é isso que causa o esforço. Você não deve criar. Você simplesmente deve ver a sua versão quando você é isso. Para você fazer isso, faz de conta. A versão em que você está, você precisa reconhecer a versão em que você está. A versão em que você está, tudo que você tem, tudo que você vive, como é que você se sente? Você sente-se satisfeito nesse nível? Percebe? É como se fosse uma versão em que você é, que você vive, mas esta versão que você está a viver é como se fosse que, sem colocar os desejos acima dele, mas como se você estivesse completo na versão em que você está vivendo. Como é que você se sente? Como é que você se enxerga?
Quando você já reconhece este sentimento de como é que você sente-se, o que você vive, a forma como você está atualmente, agora imagine isso na versão da manifestação, das coisas que a gente quer manifestar. Como é que você se enxergaria? Qual é a versão? Tirando esses sentimentos todos que você já tem naquela versão, percebe? Mas é como se fosse a mesma coisa, mas simplesmente a versão, a forma. Você percebe que isso tem a ver com a versão, você simplesmente precisa trazer esta versão. É como se fosse que você não manifestou nada, você não mudou nada, você só alterou a versão, a forma de consciência, mas tudo é mesmo. É como se fosse que tudo que você está a viver é simplesmente uma versão. Você não precisava mudar nada, você não precisava passar por processo, você simplesmente está vivendo esta versão. Percebe? Onde você é esse tema que você quer. E isso é uma das formas de nós entendermos o caminho, que todo esse termo que nós temos vivido sobre os esforços e várias coisas, é porque nós não conectamos as verdades internas, não conectamos essas estruturas para que a gente venha alcançar a vida. Para que a gente venha alcançar a vida. Nada muda. Quando a gente está querendo criar, a gente está na ilusão. Ilusão do tempo, ilusão das coisas. E a gente fica preso em todos esses termos de a gente se esforçar, de a gente ficar com dúvida, de a gente fazer isso e aquilo. É como se fosse que a própria vida já está dentro de nós. E se esta vida já está dentro de nós, quer dizer que ele está perfeita. Só que esta perfeição que ele está, nós estamos dando outro significado nele. E a gente acaba ficando preso em sofrimentos, em várias coisas. O mundo fica de um jeito meio desequilibrado, porque acontece todos esses termos. E então, a gente precisa ter uma versão. Não mude nada. É mesmo a sua identidade em que você é. Você está dando valor em tudo que você vive. Se você conseguir dar o valor em tudo que você vive, isso já é manifestação. Você já deu um grande passo. A partir dali, simplesmente dá agora a versão quando você já tem as coisas, as outras coisas. A versão em que você é alguma coisa que você ainda não se enxerga. E você vai treinando isso, é como se fosse que nada mudou. É simplesmente uma versão, uma questão de versão. Mas quando a gente está no tempo, dependendo do tempo, a gente vai estar dominado pelo processo, ou seja, a gente quer passar por processo, porque a gente ainda acredita no processo. O processo ele vem através do tempo. Processo, tempo. Uma semana, 2, um mês, todos esses termos. Mas quando você entende a verdade, a essência que está governando o tempo, você entende que em um segundo as coisas mudaram. Simplesmente uma versão da consciência. E eu tenho muito mais para compartilhar com você sobre a consciência, sobre esses termos todos. Então, se você gostou deste vídeo, você tem alguma dúvida, se entendeu alguma coisa, deixe no comentário. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição. E eu tenho muito mais para compartilhar com você. Eu espero que você esteja preparado para esta grande jornada. Então, eu espero encontrar você em próximo vídeo. Tchau.